Capítulo 5. Ruth. O melhor de Deus para você já lhe pertence. Este é o acesso ilimitado da sua presença. O contato com Ele é capaz de transformar totalmente nossa perspectiva. A salvação poderia ser a única finalidade do plano de Deus para nós. Assim, viveríamos nesta vida com esperança de sermos plenamente felizes com Ele depois da morte. Mas o Senhor quer nos deixar resquícios da sua presença antes de podermos experimentá-la plenamente. Ele quer que provemos de seu cuidado, amor e fidelidade ainda nesta vida. Seu Criador se alegra em arrancar sorrisos desprevenidos do seu rosto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Algo que define o nosso encontro real com o Senhor é o fato de sabermos fazer escolhas. Assim como Ruth, diariamente nos deparamos com alternativas práticas e elas exigem de nós confiança no Senhor e coragem para optar pelo correto diante de Deus. Às vezes são decisões capazes de mudar completamente nossa vida, e por outras são escolhas que nos afetam momentaneamente. O caminho é deixar que elas nos atinjam positivamente e, para isso, devemos conhecer o coração de Deus, para sabermos como agir. Ruth enfrentou um momento de grande dificuldade em sua vida ao perder seu marido, seu sogro e seu cunhado. Na maior parte das vezes, a vontade de Deus está atrelada bem longe do nosso comodismo e esta era uma delas. É neste lugar propício que Deus escolheu tornar a moabita Ruth em uma mulher que faria parte da linhagem de seu filho Jesus. Ruth era uma moça pertencente ao povo da descendência de Ló, ou seja, ela e toda a sua família colhiam as consequências de uma má escolha quando optou por se separar de Abraão. Seu povo era politeísta e oferecia sacrifícios aos deuses Quemos, Moloque, Milcom e Chemosh. Dentro desta cultura, era frequente o sacrifício de crianças para estes senhores. Ali estava estabelecido um grande cenário de horrores. Eles praticavam prostituição, idolatria e não tinham consciência do pecado. Era um povo distante da realidade de Israel. E em meio a este cenário, Ruth saltou aos olhos do Senhor. Deus a escolheu para se casar com um dos filhos de Elimeleque, um homem de família israelita. O Senhor deu a Ruth uma segunda chance diante deste momento. A opção de dizer adeus àquela situação e receber sua nova versão. Ela deixou sua antiga vida, suas antigas práticas e ganhou uma nova família, uma nova realidade. E dentro dela, pôde conhecer o único Senhor capaz de dar sentido à vida na terra e fora dela. Ruth e Orfa eram mulheres moabitas que se casaram com israelitas. Ruth era esposa de Malom e Orfa era de Quiliom. As duas tinham como sogra Noemi e como sogro Elimeleque. A Bíblia conta que houve um tempo em que Belém estava passando por um momento de crise, e os homens da família decidiram que seria melhor ir até Moabe para se estabelecerem lá. Uma cidade onde os princípios de Deus eram irrelevantes, mas o local era estável economicamente. Eles ignoraram o fato de serem uma descendência separada pelo Senhor e optaram por não enfrentar a dificuldade que Israel estava passando. Fugiram da responsabilidade por falta de temor ao seu Deus, pela ignorância de seu propósito naquele lugar e pela ausência de fé no que o Senhor poderia fazer em meio à crise. Eram ignorantes a ponto de não verem o plano de Deus em meio a esta dificuldade e decidiram renunciar à promessa feita a Abraão, pelo menos até as coisas melhorarem por lá. Enquanto os 6 estavam em Moabe, habitando em meio aos moabitas, o marido de Noemi, Elimeleque, faleceu e eles ficaram estabelecidos lá por mais 10 anos depois do ocorrido. Passado este tempo, morreram também Malom e Quiliom, deixando viúvas Ruth e Orfa, juntamente com Noemi. Todos os 6 sofreram as consequências da atitude que foi tomada anos antes, aquela decisão que não tinha como objetivo fazer a vontade de Deus, mas buscar o conforto deles próprios. Noemi, então, decidiu voltar para Belém e se estabelecer lá novamente, como mulher pertencente ao povo de Deus, só que não mais nas condições que possuía.
Por ser uma viúva, agora ela teria que se sujeitar à posição de uma mulher que viveria sem abrigo, passando seus dias à procura de restos para comer e vivendo como uma pedinte. Sua situação mudara completamente. Essa foi a segunda crise encontrada no livro de Ruth. Novamente, havia uma escolha a se fazer em meio a duas alternativas. Agora estavam somente as três mulheres. Elas seriam donas dos seus próprios destinos e teriam de se responsabilizar por ele. Sabemos que Ruth não quis voltar para sua família e para o seu povo, onde poderia se casar novamente e estabelecer uma nova família com um moabita. Ela já não se encaixava na cultura de Moabe. Seus antigos deuses foram deixados, juntamente com a sua antiga vida e os seus costumes. Ruth optou pela escolha mais difícil e desconfortável. Decidiu enfrentar as condições de viúva junto a Noemi, estando em Belém, na cidade em que encontrou o Senhor, como uma mulher sem bens, mas pertencente ao povo de Deus. Ela com certeza amava sua família, mas se quisesse viver novamente entre eles, teria de aceitar os seus antigos deuses e ela, como uma mulher que conhecia a verdade, não desejava retroceder. Como negaria este caminho depois de tê-lo conhecido? Sua decisão foi a de enfrentar aquele tempo difícil junto de sua sogra e não correr daquela situação, mas se apegar ainda mais a Deus e depender totalmente da sua fé nele. Enquanto Ruth estava certa de sua decisão, vemos a crise sendo enfrentada pela perspectiva de Orfa. Ela cogitou ficar com Noemi no início, considerou voltar ao Deus dos hebreus e aceitar as condições de uma viúva da época. Mas depois de analisar melhor aquela situação, decidiu se despedir dela. Para a órfã, a condição que teria de se sujeitar não se encaixava. Seria tolice de sua parte optar por viver na miséria, sendo que poderia voltar para sua família e casar-se novamente. Ela decidiu não voltar para o povo de Israel, optou por deixar de lado sua vida com os israelitas e voltar à casa de seus pais, onde estava antes de se casar. Pode ser que essa nova vida recebida, quando decidiu se casar com Quilion, tenha sido uma grande alegria, e junto com essa união, ela agora seria uma mulher pertencente ao povo de Deus e estava feliz por isso. Talvez ela tenha gostado da ideia e daquele novo contexto, mas quando se deparou com a situação de escolha, viu que não faria sentido para ela permanecer fiel ao Senhor em meio àquelas condições. Infelizmente, essa foi a última vez que a vemos ser citada na Bíblia. O capítulo 2 do livro relata a chegada das duas em Belém. Ruth logo foi buscar algumas sobras para ela e sua sogra comerem. Com certeza, ela era quem se esforçaria mais na busca de alimento, pelas condições em que Noemi estava diante da idade e diante de tamanha perda física em tão pouco tempo. Por serem como pedintes, as duas não tinham alimento, nem moradia ou um provedor. Apenas poderiam pegar das migalhas no campo, onde os proprietários e trabalhadores permitissem. Lá, colhendo espigas, Ruth foi vista novamente, assim como quando Deus a viu em meio aos moabitas. Ali, provavelmente toda suja depois da viagem, do luto e trabalhando para conseguir algo para comer e beber, Boaz viu aquela moça. Ele perguntou dela aos seus serviçais, e quando soube que ela era da linhagem de Elimeleque, assim como ele, quis ajudá-la. Mandou que seus servos deixassem cair espigas no meio do caminho para que ela colhesse do chão e se alimentasse. Ele também foi até ela para conversar, se dispôs a dar água, comida e proteção, para que ninguém a tocasse ou fizesse algum mal. Disse que sempre deixaria ao longo do caminho espigas para ela comer e dar também à sua sogra, mas exigiu que, em troca, não recolhesse em mais nenhum lugar, somente lá, sob a proteção dele. Quando chegou até Noemi, Ruth contou sobre o que tinha acontecido. Ela ficou feliz ao saber da notícia, pois Boaz era da família de Elimeleque, e sendo assim, ele poderia resgatar Ruth e tirá-la daquela situação por meio do casamento. Mais uma vez, Deus estava cuidando, protegendo e amparando Ruth, e nesse caso, estava usando Boaz para fazer o mesmo por ela. Sua sogra a orientou a se vestir com a sua melhor roupa, se perfumar
e ir até o encontro de Boaz de noite, em seu quarto, enquanto ele dormia. Ela se deitou aos seus pés para simbolizar que estava ali para servi-lo, se sujeitando a ele e como forma de agradecimento pelo seu amparo. Ao acordar, Boaz perguntou a Ruth o que ela fazia ali. Então, ela tomou coragem para fazer o pedido a quem seria capaz de salvá-la. Contou-lhe sua história e disse que ele seria um dos únicos capazes de livrá-la daquela situação, juntamente com a sua sogra, que tanto precisava dela. Boaz entendeu o propósito de Deus na vida de Ruth. Como servo, percebeu que estava ali para honrar ao Senhor e honrar a posição de Ruth, que decidiu não abandonar sua sogra e o Deus de Israel. Eles não tiveram nenhum tipo de relação naquela noite, mas decidiram naquele momento que se casariam ao amanhecer. Por meio desta união, podemos perceber a mão do Senhor provendo em tudo na vida dos três, Ruth, Boaz e Noemi. As duas decidiram voltar ao seu Deus, mesmo que isso pudesse custar a vida que construíram em Moabe. Elas ganharam uma nova família e puderam provar de uma intimidade com Deus que poucas pessoas têm o privilégio de experimentar, vivenciando a total dependência em Deus e sendo maravilhosamente surpreendidas pelo seu cuidado.